Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Cemitério da Paz, em Araçariguama, São Paulo. E o vídeo de hoje é uma homenagem muito especial para um jovem chamado Cairo. Cairo, pessoal, um jovem de apenas 16 anos, fazia pouco tempo que ele tinha completado 16 anos, estava conhecendo a vida ainda. Um jovem dedicado à família, prestativo à sua mãe, ao seu padrasto, sempre estava ao lado da sua irmã, gostava de estudar, de praticar esporte e estar ao lado dos seus amigos, pessoas que ele amava. Mas infelizmente esse jovem teve a vida interrompida com apenas 16 anos. Conheceu uma menina que infelizmente, junto com outras pessoas, ajudaram a tirar a sua vida. Onde pessoas que o Caio considerava como amigos de jogar futebol junto, acabaram levando ele para a morte. Até onde vai uma amizade verdadeira? Até onde vai a justificativa para você interromper a vida de alguém? Esse jovem, ele ia para uma quadra jogar futebol, foi levado para uma armadilha por pessoas que ele confiava e lá alegaram que iriam dar apenas um susto nele, apenas bater nele, mas como ele conhecia essas pessoas, acabaram interrompendo a vida dele. Um homem de 18, outro de 19 e outro de 20 anos foram presos, estão respondendo por isso, outros ainda estão soltos e a menor que ele conhecia, de 16 anos, e outro menor de 16, sofreram medidas socioeducativas, pois não podem ser presos, apenas apreendidos. Então, vou mostrar o local onde esse jovem, que era muito querido pela família, que infelizmente foi morto com vários golpes de arma branca. A família fez as buscas e ajudou a localizar o corpo dele. Brigando por justiça, para ele é a nossa homenagem no vídeo de hoje. É isso aí, pessoal. Estou gravando aqui em Araçariguama hoje com a família do Cairo e a mãe do Cairo vai se apresentar para vocês. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Adriana, sou mãe do Cairo, moro aqui em Araçariguama, está completando 18 anos, né? E estou aqui na cidade onde tudo aconteceu. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o caso, o que realmente aconteceu, porque infelizmente pela mídia a gente ouve muito fala-fala, um canal fala uma coisa, outro canal fala outra, e se acaba espalhando muitas mentiras, inverdades sobre o caso. Então me fala o que aconteceu. Então, Carlos, naquela segunda-feira, né? Porque tudo ocorreu no dia 16 de janeiro de 2023, numa segunda-feira, né? Seguimos com rotina normal, né? Porque a nossa vida até então fluía normalmente, até o acontecido. E levantamos, né? Tomamos nosso café, participamos da manhã ali do café, o dia inteiro. Naquela segunda-feira, eu sou confeiteira aqui na cidade. O Cairon, ele trabalhava junto comigo, né? Por ter 16 anos, graças a Deus, era um menino que eu ensinei a trabalhar, um menino respeitoso. Então, a índole dele desde pequeno já é trabalhar. O que acontece? Naquela segunda-feira, seguimos normal, limpamos a casa, fiz encomenda, entreguei a encomenda. E aí, quando foi por volta de 7 horas da noite, né? Ele era um menino esportista, gostava de esporte, bicicleta, de futebol e entre outras áreas, né? Da área do esporte. Na segunda-feira, ele terminou todos os afazeres comigo por volta de 7 horas da noite. Ele pegou e falou assim, mamãe, que ele me chamava a dirigir a mim como mamãe, né? Mamãe, tem mais alguma coisa? E aí eu falei, por quê, filho? Ele falou assim, porque eu vou bater um fute no ginásio. Minha percepção de mãe, como ele já havia trabalhado comigo o dia inteiro, naquele momento eu falei, pensei, vem na minha cabeça, bom, ele trabalhou comigo o dia inteiro, eu vou deixar ele pro futebol. Pronto, assim foi. Entrou dentro do quarto dele, pegou as coisas dele, que era do futebol, e se deslocou até o ginásio. O Cairo, ele, um jovem de apenas 16 anos, tinha acabado de completar 16 anos, Sim. Era muito querido pela família, Sim. E como você falou, ele tinha regras, tinha tudo. Sim. Ele sempre chegava em casa 10h30 da noite. E naquele dia ele não chegou.
Então, Carlos, é assim, né? Eu fui casada com o pai do Cairo, então a gente, graças a Deus, separamos, amigável, então eu tinha, assim, né, a guarda do filho, não só dele como da Carole, e minha família, na verdade, é rigorosa, com a Uhum. questão de educação, questão de horário, e graças a Deus eu consegui educar o Cairo até os 16 anos dentro do padrão da nossa família, com educação, com respeito e obediência. Então, assim, ele tinha completado 16 anos em novembro de 2022. Sim. E ele não tinha a prática de sair sem horário para voltar, né? Então eu estabeleci um horário. Como ele fez 16, eu estendi ainda um pouco o horário para ele chegar às 10h30. Então, assim, nunca aconteceu dele passar deste horário. Aonde que me veio o quê? A desconfiar que algo tinha dado errado ou tinha saído errado, porque estava dando 10h30 e ele não tinha aberto o portão. Porque ele falava todo lugar que ele ia, mamãe, eu tô em tal lugar, identificava onde que era, fazia chamadas de vídeo do local que ele tava, porque eu sempre fui uma mãe assim, que conhecer pai, conhecer mãe, conhecer família dos coleguinhas dele. No entanto, eu conheço todo lugar que ele ia, ele me mostrava, Cairo, me faz chamada de vídeo, onde você tá. Para ele ir para algum evento, eu chamava a família, eu quero conhecer o pai, eu quero conhecer a mãe. Então, essa foi a educação que eu dei pro Cairo, né? Então, quando deu 10h30, que eu vi que o portão não abriu, ali eu já estranhei, Sim. né? Porque era hábito dele chegar 10h30 certinho, né? E aí eu vi eu fazendo meus afazeres, e aí deu aquele horário, ele não veio. Liguei pro celular dele, que não era normal ele não nos atender. Liguei 10h30, já não atendia, 10h40 e sucessivamente. Liguei pra Carol, irmã dele, e falei, filha, liga pro seu irmão que ele não tá me atendendo. Aí sim, ela fez a ligação e também não teve êxito na ligação. Então aquilo ali já me causou estranheza. Uhum. Então, a história dele é uma história que mexeu com a população aqui da cidade, porque após o seu desaparecimento começaram as buscas até a localização do seu corpo e dos culpados que fizeram tal maldade com um jovem de apenas 16 anos. Um jovem que estava apenas iniciando a vida, conhecendo a vida. O que a senhora gostava de fazer junto com seu filho? Graças a Deus, a gente, dentro da nossa casa, a gente tem um conceito familiar muito produtivo, muito positivo. A gente fazia tudo junto. Tudo junto. Não tinha contenda, era só risos, né? Claro, toda família tem a sua correção, toda família tem o seu momento de dizer não. Volta a dizer, era um menino obediente. Então, assim, tudo que nós fazíamos era junto. As brincadeiras, o Cairo era muito alegre. Muito, muito. Se você entrar nas redes sociais dele, você vai ver o entretenimento com a irmã, muitos vídeos, fazendo TikTok. Então, assim, era riso o tempo todo. E como eu trabalho na área da confeitaria, ele estudava, tá, gente? Graças a Deus, um menino excelente. Nunca foi de faltar, não. Às vezes eu falava assim, filho, precisa faltar. Ele, mamãe, por que eu vou faltar? Eu vou entrar na segunda aula. Então, assim, sempre fui exemplar. Nunca fui chamada em diretoria para correção. Então, assim, nós éramos uma família muito feliz. Dava risada, tinha comprometimento, ele me ajudava na confeitaria, trabalhava comigo na confeitaria. Então, assim, fora as responsabilidades diárias de uma casa, né? Que nem tinha responsabilidade de comprar as coisas para mim. Para você ter noção, Carlos, o cara era tão obediente que, assim, minhas contas bancárias era tudo no celular dele. Tudo no celular dele. A confiança que eu tinha nele era tudo no celular dele. Tudo, coisas particulares minhas, era no celular dele. Então você vê que era um menino de boa índole, de bom caráter, sabe? Responsável com as suas atitudes. E no mais, assim, a gente jantava, nós saía para jantar, a gente saía para uma lanchonete, a gente saía para ir para um parque, a gente saía para ir para sítio. Eu vou falar uma frase que ele me falou, que isso fica guardado, Carlos. Ele foi no Hop Hari. Novembro ele tinha ido no Hop Hari, porque ele fazia aniversário. E aí, todo ano de aniversário, ele ia pro Hop Hari. E lá no Hop Hari, ele me ligou. Não sei se você conhece, tem aquela montanha-russa que é toda de madeira. Aquela montanha-russa que é toda de madeira, muito alta. Ele me ligou e mostrou o tamanho da fila daquela montanha-russa. Eu disse, filho, mas que fila é essa dessa montanha-russa? Ele pegou, fez assim a gravação do vídeo, mostrou. Aí eu, Caio, por que essa fila tão grande? Ele falou, mamãe, é a famosa montanha-russa de madeira. Quando ele me mostrou a montanha-russa, eu disse, Cairo, não vai nessa montanha-russa, Cairo, esse trem vai balançar todo. Aí ele falou assim, relaxa, mamãe, só se vive uma vez.
Então, Cairon vivia tudo aquilo que ele gostava dentro do limite que nós proporcionava para ele. Então, assim, graças a Deus, ele morreu vivenciando tudo de bom. Então, ele era um menino participativo com a família. Final de ano, as nossas resenhas, nossos vídeos, e ele participava de tudo. Então, meu filho era isso, alegre, respeitoso, não só de criança, a idade dos anciãos. Ele via as mães dos coleguinhas deles vindo com sacola do mercado. Ele, tia, a senhora quer que eu ajude? Tia, quer que eu carregue a bolsa da senhora? Então, sempre respeitoso. É um filho que eu sabia que qualquer pessoa podia abrir a porta da casa deles que não ia se arrepender, Carlos. Esse era o meu Cairon. Um menino muito querido pela família. E isso a gente percebe aqui estando junto com a família, a comoção da família em torno da partida do Cairon. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa saudade que a senhora sente de não ter mais ele fisicamente ao seu lado. Como que eu vou dizer para você? A saudade, ela dói. A saudade, ela dói. Eu sou uma pessoa evangélica, né? A gente tenta entender o propósito do Senhor, porque até então, ainda assim, ainda não consegui definir qual é o propósito da morte do Cairon, por ter sido tão precoce, 16 anos. E é uma coisa que as pessoas falam assim, vai passar. Não, gente, não passa. A saudade, ela aumenta cada vez mais, principalmente pelo antro familiar que a gente vivia, né? Ele era um menino muito presente na minha vida. Era um menino muito presente. Então você imagina, Carlos, que um filho que eu levantava de manhã, a mesa estava posta de café da manhã para mim, para ele, porque meu marido é caminhoneiro, a Caroline casou. Então, assim, quando a gente levantava, o nosso hábito era o quê? Eu arrumava a cama, essas coisas, ele já ia no mercado, já comprava o pão, já montava a mesa, aí vinha a mamãe, já tá pronto. Então nós dois sentávamos ali, só nós dois, porque ele estava no horário do meio-dia. Então, assim, levantar de manhã sem o Cairon, sem ter ele na minha mesa, sempre tem uma cadeira vazia. Quando a gente vai almoçar, sempre tá aquela cadeira vazia. Quando eu vou no quarto dele, eu olho, a cama tá vazia. Então, assim, não tem essa história assim que vai passar. Mentira. Quem fala que vai passar é mentira, porque não passa, só aumenta. Porém, o que me recorda, o que faz eu sobreviver, é a lembrança do que ele foi para mim. Os risos, as risadas. Eu sou hipertenso, o Cairon sempre se preocupou em me dar remédio. Então essas coisas, esses pequenos detalhes que faz cada vez mais aumentar, porque a gente se prende nisso, né? A gente se prende nessas coisinhas, o cuidado, o zelo dele. Então, assim, é muito dolorido. É muito dolorido. É muito complicado dizer. As coisas dele, tem 2 anos e 2 meses que o Cairon faleceu. Depois de 1 ano que eu consegui mexer nas coisas dele, porque eu não conseguia mexer. Ainda assim, tem coisa que eu não consigo pegar, porque dói mais. Então, quando eu tô com muita saudade dele, muito que dói muito, eu vou nas fotos, vou nos vídeos que são guardados, eu tenho a voz dele no celular, eu ponho voz, ele falando pra mim assim, mamãe, eu amo a senhora. O Cairon me chamava de minha gordelícia. Às vezes eu escuto o áudio com a voz dele e é isso que vai matando a minha saudade. Ele chamava a senhora por apelido? E como a senhora chamava o Cairon? De meu bebê. Meu bebê. Muito obrigado pela senhora ter participado com a gente, contando um pouco sobre a história do Cairon. Vocês vão ver aí no vídeo também, a gente mostrando um pouco mais sobre ele. Mas eu gostaria que a senhora ficasse livre agora, nesse momento, para falar o que a senhora quisesse sobre
o Cairo, sobre esse caso, sobre a sua família, fazendo as considerações finais. Sempre eu falo isso, né? Que tem 2 anos e 2 meses que o Cairo faleceu, que me tiraram ele. E assim, eu fui muito abraçada, né? Eu fui muito abraçada, como eu falei, tem 18 anos que eu moro aqui em Araçariguama, eu fui muito abraçada pelo povo de Araçariguama, as pessoas que conhecem a nossa índole, que conhecem a nossa casa, né? Eu fui muito abraçada. Até hoje, eu saio na rua, as pessoas falam, posso te dar um abraço? Sabe, você é mãe do Cairo, posso te dar um abraço? Porque é que eu falo. A minha gratidão, Carlos, é ter ensinado meu filho da maneira que eu ensinei. Sabe por quê? Porque hoje ele é lembrado com saudade. E isso é prazeroso para mim. Sim. Né? Eu sou olhada como a mãe do Cairo, não como mãe de assassino ou qualquer coisa assim. Então isso é gratificante. Porque as pessoas se dirigem a mim e falam, olha, o teu filho foi isso, teu filho foi aquilo, teu filho era bom, como era gostoso. Tem muitas pessoas que eu ainda não conhecia e me param na rua e falam assim, você é a mãe do Cairo, eu conheci o Cairo. Então assim, eu quero agradecer vocês. Minha palavra é de gratidão pelo acolhimento, pelo amor, pelo carinho com o meu filho primeiramente, porque mesmo estando em memória, eu recebo ainda saudação de quem foi o Cairo na vida daquelas pessoas. As pessoas falam, eu sinto saudade do Cairo. Você imagina, se as pessoas sentem saudade dele, imagina eu que sou mãe, a minha família. Mas dizer para vocês assim que a morte dele foi avassaladora no meio da minha parentela, né? Porque nós somos muito família, meus irmãos, minha mãe. Assim, a gente tá tendo que fazer um esforço muito grande para se restabelecer, porque foi uma perca de grande peso. Então, assim, quero também deixar aqui, Carlos, porque eu não sou a primeira mãe, também não serei a última, dizer para essas mães, porque hoje eu estou me restabelecendo, ajudando outras mães, estou trazendo da minha dor, fazendo ela em amor. Que as outras mães que passam por isso também, que elas sejam fortes assim como eu estou sendo, que elas venham lutar da maneira que a gente está lutando, por justiça, porque o que eu peço hoje, Carlos, é justiça. Justiça. Que o judiciário, que os governantes olhem, começam a olhar para a nossa causa, começam a olhar para as vítimas. Sim. Porque, Carlos, eu vou fazer um desabafo, não sei se eu posso até fazer isso. Eles olham muito para o lado do assassino, para o lado do menor. É errado isso, Carlos, sabe por quê? Porque o assassino, seja ele adulto, seja ele de maior, ele tem o amparo como que eu vou explicar? Do social, né? Ele tem amparo, querendo ou não, na delegacia, ele tem amparo sobre a vida dele, né? Porque a justiça ainda protege, né? A justiça resguarda a vida deles. Aí, quando é de menor, tem a socialização, mas eles esquecem da vítima. Lá dentro eles têm psicólogo, eles têm uma refeição, eles têm visita, eles têm todo aquele aparato para eles que cometeram um crime. Mas nós, vítimas, não temos. Nós, vítimas, temos que correr atrás do nosso dia a dia, senão a gente não come, a gente tem que passar num psicólogo, a gente tem que procurar, a gente precisa de remédio para sobreviver, e é tudo a gente. Então, assim, que o judiciário, que os governantes comecem a olhar para a família das vítimas, com quem perdeu. Porque nós, sim, estamos no buraco. Nós vivemos o luto pro resto da vida. Quem está lá do outro lado, uma hora vai sair, tem visita, tem acompanhamento, entendeu? Tá vivendo uma vida normal, claro, em cárcere, mas não preso. Eles estão em cárcere. Preso tá quem tá debaixo do buraco. Preso tá nós que somos da família. Porque pra gente não tem, uma hora a porta não vai abrir e falar liberdade cantou. Não. Para nós acabou isso. Para nós não existe liberdade. Agora, para ele, uma hora a liberdade vai cantar. Então, que a justiça comece a olhar por esse lado. Fez, tem que pagar. Fez, tem que pagar o tempo que foi condenado. E mesmo assim, não traz uma vida de volta. Mas pelo menos a gente vê que algo está sendo feito. E quero agradecer você aqui por me dar essa oportunidade de estar falando, de conhecer um pouquinho do meu Cairo, porque infelizmente este canal que você está vindo até aqui trazer para mim leva a verdade, mas infelizmente também este canal
leva à mentira. Sim. Então é muito bom quando a gente pode falar a verdade. Sim. Porque as pessoas julgam talvez por uma história mal contada. E isso que você está fazendo é muito bom. Que Deus te abençoe, que você continue nessa caminhada. Eu que agradeço muito a oportunidade. Infelizmente, a mídia, as redes sociais levam muita mentira para buscar visibilidade. Então, os governantes, os políticos, as mídias sociais, elas não devem apenas tentar ouvir uma versão, ajudar um lado. Devem procurar as famílias, assim como eu estou fazendo, e ouvir a versão, a posição da família do que aconteceu, do que são os fatos reais. Para assim chegar ao conhecimento das pessoas. E eu fico muito feliz, ao mesmo tempo que me sinto triste por estar contando a história de um jovem que tinha um futuro brilhante pela frente, mas a minha felicidade é em conhecer um pouco mais a história dele e fazer tantas pessoas conhecerem a história dele também. Então isso traz uma felicidade por eu saber que um jovem que se dedicava tanto à família, ao que ele acreditava, viveu aqui entre a gente. Então é uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela história e pela memória desse jovem. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Fico feliz, porque é através de pessoas como você, vindo até nós, para a gente falar quem somos. Né? Então é gratificante para a gente. E a porta da minha casa vai estar sempre aberta para quando você precisar. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Então, aqui em Araçariguama, continuando as gravações com a família do Cairo, eu quero que o senhor se apresente. Eu me chamo Sidney, eu sou padrasto do Cairo, mas, porém, eu crio o Cairo desde 3 anos de idade. Então, para mim, é um filho. Me fala um pouco como foi a última vez que você esteve junto com o Cairo. Então, é assim, eu sou caminhoneiro, então eu viajo muito, né? E nesse dia eu ia viajar à noite. Então, durante o dia, a gente tinha acabado de mudar de residência, então a gente estava lavando a calçada, a escada. Então a gente passou o dia ali brincando, ele colocava música e dançava, né? E com aquela alegria que ele tinha, né? E quando foi à noite, né? Eu fui sair para viajar, aí ele... Eu não me recordo muito bem, acho que ele estava no banheiro, eu dei tchau para ele, mas ele estava no banheiro. Aí ele saiu do banheiro e foi até o portão, né? Para se despedir de mim. Eu já estava no carro para sair, né? E foi a última vez que a gente conversou. Fala a relação entre vocês, porque é uma relação de pai e filho, né? Então me fala como era essa relação entre vocês dois. A gente brincava muito. Era assim, como se fosse pai e filho, mas assim, mais amigo. Assim, mais aquele negócio de amigo. A gente brincava muito, a gente tirava sarro dos outros, a gente ria dos outros, né? Era uma coisa assim, bem amigo mesmo. A gente era bem amigo, bem próximo. O que vocês gostavam de fazer junto, quando estavam vocês dois? Não é que gostava, né? A minha esposa é boleira, então a gente ficava ajudando ela. Porque sempre, eu estando em casa, aí eu tenho que sempre estar ajudando ela. A gente levava numa boa, a gente brincava, tudo, né? Aí ele colocava as músicas que jovem gosta, né? Sim. Ele colocava lá e dançava, e eu perguntava para ele, cara, mas que música é essa, né? Porque a gente é das antigas, a gente não... Mas ele curtia muito também música romântica internacional, música antiga, ele curtia muito. A gente pedia para ele colocar, ele colocava George Michael, Elton John, ele gostava muito. Agora eu quero que o senhor, para encerrar, me fale um pouco sobre essa saudade do Cairo. A saudade não tem muito o que falar, é um vazio, né? Um vazio muito grande, que a cada dia que passa, ele só aumenta. É um buraco no coração que ele vai só vai aumentando, porque a cada dia, todo dia quando eu acordo de manhã, a saudade, a falta é maior. Todo dia é maior. É uma coisa assim que é difícil de a gente lidar.
muito difícil. Obrigado, agradeço ao senhor pela participação nessa homenagem que a gente está fazendo para o Cairo. Eu que agradeço. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui também com a irmã do Cairo e ela vai falar um pouco sobre ela, se apresentar e contar um pouco sobre o Cairo. Oi gente, meu nome é Carol, moro aqui em Araçariguama. Qual foi a última conversa que você teve com o seu irmão? A última conversa que eu tive com meu irmão foi num domingo antes do dia dele morrer, né, que ele morreu na segunda-feira. Minha mãe tinha se mudado e aí eu saí da minha casa, que eu sou casada, saí da minha casa, fui pra casa da minha mãe e nisso eu e ele tava arrumando o quarto, né, dele, onde ele ia dormir. E a gente começou a ver foto, ver material dele de escola. E ali a gente conversou sobre os amiguinhos dele, conversamos também sobre as fotos que a gente tinha ali no meio de caderno, guardada. E ele lembrou como se fosse hoje, que ele falou que ia guardar uma fotinha, que era minha e dele, que ele ia levar para a escola, que ele ia deixar guardada com ele, que ele gostava muito daquela foto para me levar junto. Vocês dois, como irmãos, o que vocês gostavam de fazer junto? Você lembra de alguma coisa assim que vocês faziam juntos? Lembro. A gente gostava de sair. Quando a gente saía, a gente sempre saía junto. Quando eu saía, né, ele ia atrás de mim. Pra festa, qualquer lugar que eu ia, ele tava junto, meu carrapatinho. E também gostava dos nossos momentos no quarto, que eu dormia junto com ele. E ali a gente gravava vídeo, dançava, escutava música. Esses momentos que a gente gostava. Um jovem de 16 anos, tinha completado 16 anos, né? Como foi a festa dele de 16 anos? A gente fez, só comemorou mesmo um bolinho, né? Porque ele queria fazer a festa de 18 anos. Então a gente fez só um bolinho pra ele, com alguns docinhos, cantamos parabéns e ficamos junto com ele. Sempre é boa essa relação entre irmãos, né? Porque mesmo com brigas, divergências, mas é um laço que é eterno, ser irmão. E sempre, quando são irmãos, tem apelidos. Ele tinha algum apelido? Eu chamava ele de Mo ou K. E agora ele sempre me chamou de Nana. Desde pequena, quando ele nasceu, né? Eu já tinha 4 anos. E eu ouvi uma pessoa chamando, e aí eu queria que ele me chamasse. Então, desde pequena, a gente ensinou ele me chamar de Nana. Então, ele era bem maior que eu, de tamanho, mas mesmo sendo um hominho já, sempre Nana, os amiguinhos dele também, era minha irmã Nana, tanto que todo mundo me conheceu por esse nome, era Nana, apelido carinhoso. Isso aí. Pra gente encerrar, fala um pouco sobre a saudade do seu irmão. A saudade é diária, todos os dias. Quando eu levanto, porque tinha mensagem dele, quando eu saio, porque ele saía comigo, quando eu chego na casa da minha mãe, que ele era o motivo da minha risada, a gente já se abraçava, ficava no grude. Todos os dias é muito difícil. Tudo que eu vou fazer eu lembro do Cairo. Era a felicidade daqui de casa, fazia a gente rir, fazia a gente dar gargalhada, sentava para comer. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente lembra dele ainda. Já se passaram 2 anos, mas a saudade é imensa. É muito difícil lidar com a dor do luto. Ainda mais quando a pessoa era presente na nossa vida, sabe? Fazia a diferença. Então, é complicado. É um dia após o outro que a gente tem que viver, mas sempre vai ficar saudade. Sempre, sempre. É muito difícil. Muito obrigado pela sua participação, viu? Imagina, eu que agradeço. E esse aqui é o local onde ele está sepultado. Esse é o local onde esse jovem tinha apenas 16 anos, está sepultado. Nesse espaço aqui. E esse aqui é o Cairo. Essa é a sua placa. O seu nome completo é Cairon Felipe da Silva. Ele nasceu no dia 16/11/2006 e teve a vida interrompida no dia 16/1/2023. Te levo no coração, na lembrança e na saudade. Então, a homenagem para esse jovem de apenas 16 anos. E aí, pessoal, a bicicleta do Cairo, né? Essa é a bicicleta dele, que ele gostava de andar, praticar esportes, né? E aqui
tem essa placa que a sua família colocou aqui ao lado da bicicleta, que é a placa que ficava no seu quarto, né? Seja forte, ainda que esteja fraco. Provérbios 24:10. Estou mostrando aqui um pouco mais sobre esse jovem, né? Que mesmo com sua partida, deixou muito carinho, amor e respeito com a sua história e a sua memória. Nessa tentativa de dar voz às famílias em busca de justiça, tenho sempre um apoio muito especial do meu lado, que é o Beto, que vocês já conhecem, né? E nós estamos aqui em Araçariguama dando voz a mais uma família em uma luta que é difícil, né, Beto? Verdade. E, primeiramente, agradecer a sua presença mais uma vez aqui na cidade. Já é um patrimônio nosso no município aqui, cuidando da gente também. E literalmente, falar da família da Adriana, da história da Adriana, eu falo que é um privilégio porque ela também é minha parceira de luta, né, de caminhada. Desde quando eu vivenciei a minha dor, ela, por empatia na época, já por ser também aqui da cidade, comprou essa dor sem saber que iria vivenciar essa dor também. Posteriormente veio vivenciar a sua dor e desde então tem sido uma pessoa extremamente engajada juntamente com a sua família nessa luta por justiça, né? Então nada mais justo do que a gente que tem feito tanto trabalho juntos, graças a Deus, para ajudar tantas pessoas, cuidar também dos nossos é uma obrigação. Então nós estamos aqui te agradecendo por dar voz a essa família, por estender esse clamor por justiça para todo o cenário nacional, pelo alcance do trabalho que você tem, e te agradecer, parabenizando já também por esse trabalho. Vamos todos juntos somar forças, lutando ao lado da família do Cairon por justiça, pela memória dele e por essa família que merece. É isso aí. E essa dupla aqui está fazendo essa parceria, pessoal. Nós estamos
tentando dar voz às famílias que infelizmente perderam algum ente querido, e ao dar voz para essas famílias, fazendo com que outras famílias também não passem pela mesma situação. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Essa é a nossa homenagem para o Cairo, né? Que assim, junto com a família, grita por justiça para que todos os culpados sejam punidos e respondam, né, pelo crime que cometeram em tirar a vida de um jovem de apenas 16 anos, né? Muitas vezes por ciúme, inveja, mas que interromperam a vida de alguém, né? E que a justiça seja feita, e para que mais crimes bárbaros como esse não aconteçam, é que a gente pede justiça. Então, junto com a família, a gente está buscando por justiça. E para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje.